olá amigos e em casa. Espero que ainda se lembrem do meu nome. Eu sou a Isa. Estou aqui para continuar hoje a nossa aula 2 de português. Vocês lembram-se, nós começámos com a leitura da história A Casa da Mosca Fosca. Acham que ainda se lembram da história? Nós não vamos ler a história outra vez, mas podemos falar um pouquinho sobre ela, ok? A história de uma mosca que construiu o seu lar, um novo lar no bosque e que, entretanto, fez um bolo de amora para comemorar a inauguração da sua casa e começou a receber alguns amigos. Ainda se lembram quais eram? O escaravelho carquelho, o lobo rebobo, o sapo larapo, ok? Pensem nisso, lembrem-se do que trabalhámos na primeira aula. Então, a primeira aula terminou assim de uma forma muito rápida. Não sei se vocês se lembram, eu disse-vos que estava um bocadinho nervosa, ok? Mas há uma coisa importante que não fizemos na primeira aula que temos que terminar. Nós, na primeira aula, fizemos a leitura da história, trabalhámos algumas rimas que descobrimos no texto da história e começámos a trabalhar a divisão silábica, ok? Mas não terminámos, portanto, eu vou só pintar aqui meia bolinha, que é para sabermos que temos que continuar este trabalho na aula de hoje, ok? E é daí mesmo que nós vamos começar. O último exemplo que a Isa vos deu, e podemos mostrar lá em casa, que é importante, tinha a ver com a troca de sílabas. Lembram-se? Então, nós tínhamos primeiro a palavra lobo, lobo. E que se nós trocássemos a ordem dessas sílabas, nós iríamos descobrir uma nova palavra, que seria a palavra bolo, ok? É uma forma muito simples de descobrirmos outras palavras. Manipularmos as sílabas, jogarmos com elas até descobrir novas palavras. Mas existe outra forma. Nós temos aqui uma palavra muito grande, que é a palavra escaravelho. Se vocês olharem bem para esta palavra, pensem bem, olhem lá para esta palavra com muita atenção. Dentro desta palavra, nós temos pelo menos 2 novas palavras. Vejam lá bem. Que palavras é que vocês descobrem ali? Eu só retirei 2. Vocês até podem descobrir outras, ok? Mas daqui eu consigo logo retirar a palavra cara. Mas também consigo descobrir a palavra velho, ok? Quando eu olho para as palavras, principalmente as palavras que são muito grandes, eu estou sempre a tentar descobrir outras palavras que estão escondidas lá dentro, ok? É uma coisa gira que vocês também podem fazer, é um jogo, para mim é um jogo. Estou sempre a fazer isso dentro das palavras que eu vou lendo e descobrindo de algumas histórias e fica aqui a dica se vocês também quiserem fazer, ok? Então, como nós tínhamos falado, com a divisão silábica que nós trabalhamos, vocês em casa também podem fazer o vosso próprio jogo, ok? Podem utilizar as palavras da história, podem utilizar os nomes dos animais, podem escrevê-los como nós fizemos na última aula. Ainda temos aqui um bocadinho. Podemos, por exemplo, pegar na palavra casa, ok? E com a nossa tesoura cortar, ficamos com 2 sílabas. E se fizermos isto com várias palavras, nós vamos ficar com um conjunto de sílabas que, se nós trocarmos, baralharmos, vamos descobrir novas palavras, ok? Que foi o que eu fiz aqui. Descobri com sílabas de palavras da história, descobrimos a palavra cara, cave, caco. Não sei se vocês sabem o que é um caco, às vezes alguns meninos não sabem. Quando nós deixamos cair alguma coisa de louça que deixamos cair sem querer em casa e se parte, cada um desses pedacinhos que fica espalhado no chão são um caco. É um caco. Rabo, saco, golo, boca e colo, ok? Estas são algumas das palavras que nós podemos descobrir a partir de sílabas das palavras da história. Claro que existem muitas outras. Vocês aí em casa, se aceitaram o meu desafio de fazer este jogo das sílabas e se por acaso encontraram outras palavras que não estão aqui, não fiquem tristes comigo, está bem?
Vocês fazem umas, eu faço aqui outras, mas o importante é vocês perceberem qual é o objetivo da nossa tarefa aqui, ok? Então, agora nós estamos a pensar em palavras com... Pensámos na divisão silábica e agora vamos pensar numa forma de arrumar essas palavras. Como é que nós podemos arrumar essas palavras? Nós temos aqui, na história, 3 palavras. A Isa retirou 3 palavras do livro que só têm uma sílaba. A palavra meu, vez e lar. Ok? Só tem uma sílaba. Eu vou colocar aqui esta bolinha porque nos ajuda. É mais visual. Nós olhamos para ali e vemos logo uma bolinha, uma sílaba. Também temos lá o número 1 que ajuda. Palavras com 2 sílabas. Esta história tem muitas. Mosca, sapo. Lembrem-se, também podemos utilizar outras formas de contar as sílabas. Pode ser sapo, urso, lobo. Não tem que ser só com palmas, pode ser também com outros batimentos, ok? Nariz. Os dedos ajudam, porque nós a fazer com os dedos ficamos logo com a contagem. Por exemplo, festa. Eu olho e vejo logo que são 2 dedos e ajuda-me. Ok? Palavras com 3 sílabas. Também temos algumas, principalmente os nomes dos animais e ali alguns adjetivos. Temos morcego, raposa, coruja, gulosa e esperta. 3 sílabas, ok? E agora, aqui, eu pus aqui 4 ou mais sílabas, já vos vou explicar porquê. Eu escolhi as palavras que têm mais sílabas que eu descobri aqui no livro, que é a palavra escaravelho. Quantas sílabas tem? Escaravelho. Tem 5, ok? Apetitoso. Também tem 5. Porquê é que eu escolhi aqui estas? São as palavras maiores que eu descobri no livro. Existem umas palavras importantes que nós utilizamos para dizer como é que se chamam as palavras com uma sílaba, 2 sílabas, 3, 4 ou mais. E é isso que vamos trabalhar agora. Então, se eu tiver palavras com uma sílaba, eu vou-lhe chamar monossílabo, uma sílaba. Ok? 2 sílabas, dissílabo. São os dissílabos, têm só palavras com 2 sílabas. Vocês já perceberam agora como é que funciona. Dissílabo agora será o quê? Trissílabo, ok? Palavras com 3 sílabas são trissílabos. E a partir daqui, das 4 sílabas ou mais, as palavras chamam-se polissílabos. Portanto, isto é muito importante que vocês registem, porque nas próximas aulas que nós pudermos fazer, a Isa pode fazer algumas rasteiras e em vez de dizer vamos pensar em palavras com uma sílaba, eu posso dizer vamos pensar em monossílabos. Vocês têm que se lembrar do que tivemos a trabalhar aqui hoje, ok? Isto é muito importante. Esta também pode ser uma forma diferente de vocês organizarem as listas de palavras que vocês têm. Pode ser um critério. Vocês já fizeram aí algumas listas de palavras com palavras importantes da história, ou com o nome dos animais, ou com outras que nós podemos desenhar, como eu vos disse, mas também podem organizá-las em função do número de sílabas. Podem organizar palavras com uma sílaba, 2, 3, 4 ou mais, tal como a Isa fez aqui neste exemplo. Ok? Então, agora, se calhar, vamos passar aqui para outra folha e vamos pensar aqui numa frase. Eu vou escrever aqui, que é para vos mostrar melhor qual é a minha ideia. A mosca fosca fez um bolo. Desculpem a minha letra aí em casa, mas não é fácil fazer aqui. Estou a dar o meu melhor e sei que vocês aí em casa também estão a dar o vosso melhor, ok? Nos trabalhos que estão a fazer. Então, se eu me concentrar aqui nesta frase, eu sei que é uma frase, inicia-se com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, neste caso é um ponto final, mas eu posso pensar que elementos é que tem esta frase, ok? Isto é muito importante quando nós começamos a trabalhar muitas coisas relacionadas com a leitura e a escrita, mas não temos que fazer isto
só na escrita, podemos também fazer na oralidade. Quando trabalhamos com os meninos, trabalhamos sempre aqui nesta lógica. Partimos de uma coisa maior, que é a frase, às vezes pode ser um texto dos próprios meninos, e depois vamos trabalhando pedacinhos mais pequeninos, ok? Então, tenho esta frase, posso até escrever, se calhar fazer aqui com as cores para se perceber melhor. Tenho uma frase, ok? E esta frase, quantos elementos é que tem lá dentro? E que elementos são esses? São as palavras. Ok? Quantas palavras é que eu tenho? Ajudem-me a contar aí em casa. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras. Agora vamos pensar em partir ainda mais um bocadinho. Dentro das palavras eu tenho o quê? As palavras são formadas por o quê? Por que elementos? Pelas sílabas, ok? Esta palavra tem quantas sílabas? Tem 1. Esta tem quantas? Tem 2. É um dissílabo, como nós vimos há pouco. Vou formar as sílabas de cada palavra para depois as poder contar. Aqui eu se calhar até vou separar aqui para se perceber melhor lá em casa. Conseguem ver assim bem? Estas aqui também. Bolo. Ok? Então agora vão-me ajudar a contar as sílabas. Quantas sílabas tem esta frase ao todo, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Tenho 9 sílabas. E agora, dentro das sílabas, eu ainda as posso partir mais um bocadinho, ok? Que são as letras. Que letras é que formam estas sílabas que eu estou a trabalhar? E as letras vocês já sabem que é a unidade mais pequenina, é o elemento mais pequenino que eu tenho aqui dentro. Vou fazer aqui com o verde. Para não nos enganarmos. Estejam atentos aí em casa, que eu às vezes posso distrair-me um bocadinho, que é a vantagem de termos os nossos meninos na sala, eles ajudam-nos a nunca esquecer as coisas e quando nós nos enganamos, eles ajudam-nos sempre. Vamos lá ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, eu tenho ao todo 20 letras nesta frase. Ok? Isto é uma coisa muito importante para o primeiro e segundo ano. Nós temos que aprender, temos que saber a diferença entre um texto. Nós aqui não estamos ainda a trabalhar texto, mas pronto, um texto é composto por várias frases, por um texto, depois a frase, depois as palavras, as sílabas e as letras. Porque é que a Isa achou que era importante trazermos aqui este exercício? Para nos levar aqui ao nosso alfabeto, não é? O que é o nosso alfabeto? É o conjunto de letras que na nossa língua nos ajudam a escrever. De forma organizada, nós conseguimos formar palavras. Se vocês, acho que conseguem ver bem na imagem, o alfabeto está organizado de forma, podemos ter as letras maiúsculas e as letras minúsculas. A Isa colocou aqui com 2 tipos de letra, porque é importante para os amigos lá em casa. A letra manuscrita, que é a letra que é utilizada em algumas das nossas escolas, e depois a outra letra que nós vemos em muitas coisas à nossa volta, nas revistas, às vezes até na televisão. O que importa é nós conhecermos o nome das letras, ok? E conhecermos diferentes tipos de letra. Então, o nosso alfabeto tem 26 letras ao todo e dentro destas 26 nós temos 5 muito especiais que são as vogais. Vocês já sabem, o A, o E, o I, o O e o U. Depois temos o conjunto das consoantes, que são as outras letras, e depois temos 3 letras muito especiais, que são letras que nos
chegaram porque vieram a partir de outras palavras que vieram de outros países e que nós já utilizamos na nossa língua, que é o K, o W e o Y, ok? Porquê é que o alfabeto é importante? Porque a partir do alfabeto nós podemos organizar as nossas palavras de uma forma diferente, ter um critério, que neste caso o critério é a ordem alfabética, ok? Alfabética que vem do alfabeto. Então, se nós olharmos aqui para estas 4 palavras, eu coloquei aqui as imagens para nos ajudar. Portanto, temos a palavra sapo, lobo, coruja e raposa. Então, se eu quiser organizar estas palavras pela ordem alfabética, como é que eu devo fazer? Para quem já trabalhou isso na escola e ainda se lembra, como é que fazem quando na escola vos pedem para organizar as palavras pela ordem alfabética? Qual é a primeira coisa que vocês pensam? Eu, por exemplo, olho para a palavra, não é? E parece que dentro da minha cabeça estou a ver todo o alfabeto e depois vou tentando arrumar as palavras e ver qual é que aparece primeiro. Mas para nós nos organizarmos agora no início, que isto é tudo muito novo, nós temos que fazer uma coisa de cada vez, ok? Então, vamos concentrar-nos, se calhar, na primeira letra de cada palavra. Por exemplo, a palavra sapo começa pelo S, lobo pelo L, coruja pelo C. Isto é muito importante porque nós dizemos que esta letra é o C, mas ela pode ter vários sons. Eu digo que é a letra C quando estou a dizer o alfabeto A, B, C, mas a letra pode ter vários sons, como aqui é coruja, ok? Mas isso é uma coisa que nós podemos ir trabalhando também a partir de outras histórias, os diferentes sons que as letras podem ter. E raposa, desculpem, já estava a dar-vos aqui uma dica. Então, qual destas 4 palavras é que vocês acham que é a primeira se nós quisermos organizá-las por ordem alfabética, ok? Vamos olhar para a primeira letra e vamos ver que a primeira será coruja. A, B, C. Não tenho nenhuma palavra com A, não tenho nenhuma palavra que comece com B, então tenho aqui coruja, será a primeira. Em seguida será lobo. Depois, raposa. E depois sapo, ok? E depois podemos colocá-las pela ordem correta. O que é que vamos relembrar? O que é que nós fizemos? Olhámos para a primeira letra de cada palavra. Isto é simples, basta nós entendermos e depois já conseguimos fazer isto com todas as palavras. É só treinar. Nós olhámos para a primeira letra de cada palavra, desculpem, e depois fomos pensar na ordem do alfabeto. Até podemos ter um cartão aí em casa, isso é muito importante. A Isa podia ter trazido um, não me lembrei. Podem ter um cartão aí em casa com o alfabeto, e isso até é bom porque vocês estão a treinar o desenho das letras e ao mesmo tempo na vossa cabeça vocês estão a treinar a sequência organizada das letras. A, B, C, D, ok? Podem treinar isso até mais do que uma vez, até saberem bem a ordem alfabética, a ordem do alfabeto na vossa cabeça. Então, agora se calhar podíamos passar aqui para outro exemplo, porque isto às vezes também acontece, não sei se vocês pensaram aí em casa, como é que nós organizamos por ordem alfabética palavras que começam com a mesma letra. Aí, a regra que a Isa disse há pouco já não vai dar. Então vamos ter que pensar, como é que eu vou fazer? Neste caso até nem é só a primeira letra. Eu escolhi a palavra mosca e a palavra morcego. Vou só beber aqui um bocadinho de água enquanto vocês pensam. Pensem lá, qual destas palavras é que vem primeiro por ordem alfabética? Eu tenho a primeira letra que é igual e tenho a segunda letra que também é igual. O que é que eu devo fazer? Quando isto acontece, eu se calhar até vou dar aqui um exemplo. Mosca e morcego. Ok? Então, eu tenho a primeira letra que é igual, que é o M. Depois, então aqui não consigo descobrir qual é que vem primeiro por ordem alfabética. Depois tenho a segunda, que também é igual, mas depois vou ver a terceira letra. Na palavra mosca eu tenho um S e na palavra morcego eu tenho um R.
Se eu começar a pensar no alfabeto, qual é que vem em primeiro? Qual é que vocês acham que é? Já pensaram? Então, primeiro vem a palavra morcego e depois a palavra mosca. Isto é muito importante porque isto acontece várias vezes. Às vezes aparece nos exercícios, porque já sabemos fazer a ordem alfabética, trabalhar bem a ordem alfabética, mas depois não sabemos fazer muito bem quando as palavras têm as mesmas letras no início. Então temos que treinar muitas vezes para conseguirmos fazer isto muito bem. Ok? Então, colocámos aqui um exercício para vocês poderem ter um pequeno desafio aqui na aula. Vocês vão olhar para estas palavras e vão numerá-las, vão colocar um número de acordo com a ordem alfabética. As palavras eu vou-vos ajudar a ler. Temos a palavra nariz, porta, casa, amoras e bolo. Qual destas palavras é que vocês acham que vem primeiro por ordem alfabética? É muito fácil. A palavra amoras, de certeza que vocês disseram logo, ok? Aqui nós estamos a numerar, estamos a colocar o número por ordem alfabética. A seguir nós temos a palavra bolo, A, B, temos logo uma palavra que começa com a letra B, a palavra casa, depois nariz e depois porta, ok? Então, vocês podem encontrar nos vossos livros aí em casa, não sei se têm alguns materiais de trabalho, de certeza que têm, exercícios diferentes. Pode ser um exercício para numerar, como este, ou então pode ser um exercício só de escrita, em que temos as palavras em cima e depois temos que as escrever pela ordem alfabética, ok? Aqui temos um desafio um bocadinho diferente. Também é para colocar as palavras pela ordem alfabética, mas o desafio apresenta-se de outra forma, ok? Eu tenho as palavras lá em cima e já tenho aqui a ordem. Qual das palavras eu vou colocar em primeiro lugar? Eu estou a ser muito vossa amiga, já perceberam? Estou a colocar aqui uma palavra que também começa com a letra A, ok? Eu sei que a letra amigos será a primeira letra, ok? E a seguir, qual é que vocês acham que devemos colocar? A palavra doces. A, B, C, D. E, F. Vou colocar a palavra festa. F, G, H, I, J, K, L. Ok? Lar. Lar. Devíamos ter falado desta palavra. Por acaso foi uma coisa que não falámos sobre as palavras da história. Se há alguma palavra que vocês não sabem o que significa. Lar, aqui no caso da nossa história, é a casa da mosca fosca, é o lar da mosca fosca, ok? E finalmente a palavra pratos. Então temos, organizando estas palavras que vos dei no início, temos primeiro vem amigos, depois doces, festa, lar e pratos. Então, agora temos aqui, deixem-me só confirmar aqui uma coisa. Ok, vamos pensar. Nós agora, eu não quero estar a avançar muito, mas não, ainda temos tempo. Vamos pensar, para além da ordem alfabética, se calhar eu vou começar a escrever já aqui o que é que já trabalhamos até agora, para não me esquecer e depois não acontecer o mesmo que aconteceu na primeira aula, ok? Então, nós terminamos o trabalho da divisão silábica. Isto até pode ser, no fundo, o que nós já fizemos. Depois, o que é que trabalhamos? Depois da divisão silábica, descobrimos novas palavras com trocas, descobrimos palavras dentro de palavras e depois fizemos o quê? Ajudem-me lá. Eu também já estou esquecida como vocês. Tivemos a ver que elementos pode ter a frase, a diferença entre... a diferença não é diferença, é distinguir, não é? Saber o que é uma coisa e outra. Tenho frase, palavra, sílaba e depois letra. Ok?
E depois fizemos aqui uma referência a partir das letras, fizemos uma referência ao alfabeto. Ok? E aqui trabalhamos, ou pelo menos a Isa fez essa referência, temos as vogais e as consoantes. Vamos ter muito tempo para depois ir trabalhando estes conceitos ao longo das várias semanas, ok? E das várias histórias. E agora aqui vamos trabalhar uma coisa que é um bocadinho... É muito simples, vocês vão perceber logo, mas tem a ver com uma palavra que é o género. Qual o género destas palavras que a Isa colocou aqui? Ok? E o género pode ser masculino ou feminino. Ok? Então vamos lá ver. Eu coloquei aqui as imagens para nos ajudarem. Esta nossa aula também está quase a terminar, mas ainda temos tempo. Vamos lá pensar. Eu tenho o urso, a raposa, o escaravelho e a mosca. Estas palavras estarão no masculino ou no feminino. Qual será o género destas palavras? Se vocês tivessem que dizer, o que é que vocês diriam? Vamos pensar primeiro no urso. Se vocês repararem, eu coloquei ali uma pequenina palavra antes do nome do urso. O urso. Esta palavra é muito importante. É o determinante artigo, um artigo definido que nos ajuda a organizar as ideias aqui relativamente ao masculino e o feminino. Então temos o urso. Urso é uma palavra que está no género masculino, ok? A raposa, feminino. O escaravelho, vocês já perceberam, e a mosca, masculino e feminino. Isto é muito importante. Se nós pensarmos aqui em frases, reparem, nós temos a raposa é malandra, raposa, malandra. Temos aqui o nome que é a raposa e malandra que é o adjetivo, que tem que concordar. Não podemos dizer a raposa é malandro. Não nos fica bem, nem soa bem. Não fica bem na escrita, nem fica bem na oralidade. Não nos soa bem ao nosso ouvido, ok? Então depois temos o morcego é sossegado. O urso é guloso. A mosca é trabalhadora, ok? Nós depois podemos ver aqui melhor nas próximas aulas esta relação entre os nomes e os adjetivos, que é o caso aqui, temos aqui 4 adjetivos, mas agora aqui o importante é como soa, ok? Vocês têm que ouvir a frase, têm que dizer para vocês para não se esquecerem. Então, vamos fazer aqui só mais alguns exercícios para não nos esquecermos aqui do género masculino e feminino. Então temos a coruja, não sei se eu pus aqui algumas imagens, deixa eu ver, pus. A coruja, o sapo, o bolo, a casa e o lobo. Então, pensem um bocadinho, olhem um bocadinho para o exercício e vejam se já conseguem resolver sem ajuda ou se têm ainda algumas dúvidas. Vamos corrigir. Então, a coruja, nós podemos dizer que é feminino, é do género feminino. O sapo é masculino. O bolo é do género masculino. A casa, feminino. E o lobo, também do género masculino. Ok? Então, nesta aula nós vamos ficar por aqui. Já trabalhamos muitas coisas, se calhar até foram coisas demais. Vamos só ver se conseguimos terminar o que estava previsto. Nós tínhamos uma bolinha para a divisão silábica que terminamos. Falámos sobre frase, a diferença entre frase, palavra, sílaba e letra. E daqui demos um salto para a organização das letras para o alfabeto. Vimos a diferença entre vogais e consoantes. Ok?
E temos que terminar, vamos até à próxima. Desculpem. Vamos até à próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E depois vamos continuar. Desculpem, adeus, até à próxima.